Shalom, a paz do Senhor, irmão Rafael. Eu me chamo Leila, moro em Roma, Itália. Antes de tudo, muito obrigado pelo trabalho que você faz constantemente, porque nos mantém alertas, unidos, em preparação para o retorno de Cristo, para o arrebatamento. Eu deixo meu testemunho sobre o meu último sonho que eu tive sobre o arrebatamento. Então, eu vi um cenário diante de mim, eu vi um mar baixo, né? Estava chegando um pequeno barco, começando a chegar militares do mal, que eles não tinham rosto, eles eram sombras escuras, negras, muito escuras. E de repente eles se aproximavam e começavam a invadir muito rápido, com muita ação mesmo, parecia até soldados ninjas, né? E invadiram aquele lugar, aquela cidade, e começaram a perseguir as pessoas. Então uma voz me disse: esconde-te por um pouco. Foi uma ordem. E eu rapidamente entrei debaixo, tipo uma mesa, e dali eu assistia tudo. Vi filas de pessoas do bem, né? Crianças, jovens, muitas mulheres, homens, tinham alguns até armados de armas, né? Armas, fuzis, assim, armas, até mulheres, assim, para se defenderem. Então, essa perseguição foi bem forte, bem rápida, veloz, e de repente eu vi outro cenário. Vi diante de mim um navio muito grande, muito branco, um branco perfeito, um navio imenso. E vi os outros militares que veio salvar. E esses militares eram do bem, do exército de Deus, e eu via ele me conduzia um por um. Cada soldado do bem, conduzia uma pessoa. Cada pessoa tinha o seu soldado militar do bem. Eram bonitos, eram como anjos, né? E depois me mostrou que eram anjos. Eu me via conduzindo, e esse militar anjo conversava muito comigo, como se a gente se conhecia já. Éramos íntimos, né? Assim, familiar. E me conduzia para esse navio. E muitas outras pessoas eram conduzidas. E percebi, me fez entender o Espírito, que essa era viagem de núpcias, que era viagem de casamento. Era para sempre. E então as pessoas eram levadas dentro desse grande navio, e era uma viagem para sempre. Depois me vi perguntando para o meu marido, não? Uma outra cena, era assim, eu falei para ele, eu falei para você que não deveríamos ir para o Japão. E foi a única coisa que eu não entendi desse sonho, e me perguntava o que quer dizer isso. Não é possível, então não foi Deus que falou comigo, porque o que tem a ver o Japão? Depois fui amadurecendo isso, e fui entender que poderia ser isso, que o Espírito soprou uma indicação da época, do momento que isso iria acontecer. Algo vai acontecer no Japão, um movimento, eu não sei, e nesse período é o período do arrebatamento. Foi isso que eu entendi neste sonho. E então eu deixo o meu testemunho. Tive outros também, visões, sonhos que se cumpriram todos. Então, eu creio que este também vai se cumprir. Eu fui investigar sobre o Japão, ouvi uma pessoa, um profeta no Brasil, que falou que Deus vai castigar o Japão. Não entendi por quê. E fui investigar também nas redes internacionais, aqui também em Roma, sobre o Japão. E comecei a ver o que está acontecendo. Por exemplo, o ministro do Japão veio aqui para Roma para tratar alianças. Daí eu já fiquei ligada. Vi em outras redes internacionais que estão falando sobre o Japão, que se está aliando com os Estados Unidos.
e que a China se quer levantar contra o Japão. Então, eu estou começando a procurar saber um pouco mais sobre o Japão para entender esse enigma, que para mim foi um sopro para nos dar uma indicação sobre o momento. Então, estamos ligados, né? E muito obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe e continue esse trabalho. E depois eu vou mandar outros áudios com os sonhos que teve minha filha de 11 anos, sempre sobre o arrebatamento. Ok? Um abraço, a paz do Senhor.